sou a Luana, eu sou enfermeira obstetra, sou formada faz 10 anos. E eu sempre tive uma paixão especial pela obstetrícia. Eu digo, né, quando eu conheci a Sara e a Paulinha, eu contei um pouquinho da minha história. Eu recebi um chamado muito grande e eu caí meio que de paraquedas na obstetrícia, né? Foi ao contrário, eu comecei a atender, fazer parto depois que eu fui procurar especialização. Então, eu venho, é uma cidade pequena e o enfermeiro ele faz um pouco de tudo. E eu comecei a sentir uma responsabilidade muito grande. Eu sou filha adotiva e eu busquei muito me conhecer e fiz muitas terapias e processos até eu chegar, né, nesse ser que estou hoje, e sempre em evolução. E eu acho que o nascimento ele é um marco tanto para a gestante quanto para essa criança que está vindo no mundo. A minha mãe biológica passou por momentos muito difíceis, tanto na gravidez quanto na gestação. E eu tive, por muito tempo, muitos sentimentos que eu não entendia de onde vinha. Daí veio a busca, né, de ressignificar e da importância do nascer, do como nascer, né? Então, eu tenho esse chamado dentro do meu coração, essa responsabilidade de trazer, né, para as mães, para esses bebês, uma maior clareza e que seja, né, um momento especial para todos. Que a gente fala, o bebê nasce só uma vez, né? A gente, às vezes, como profissional, faz vários partos e trabalha, né, naquela rotina um pouco frenética por vezes, mas aquele momento ele é único e especial para cada mãe. Então, não tem como voltar atrás e nascer de novo, né? Então, realmente, é por esse motivo que eu comecei a buscar coisas, terapias holísticas e coisas para agregar dentro do meu trabalho para proporcionar uma leveza cada vez maior para esse momento, que eu sou apaixonada. Então, eu sou enfermeira obstetra, tenho especialização em neonatologia e trabalho com algumas terapias holísticas. Trabalho com o Reiki, com as barras de Axis, os processos corporais do Axis, constelação familiar, a hipnose. Eu comecei com a hipnose, daí eu trago um pouquinho da hipnose dentro do trabalho de parto, que é o hipnoparto. Entre outras terapias e aromaterapia, alguns processos para o alívio da dor durante o trabalho de parto, tudo buscando sempre uma empatia e uma forma de ser contribuição para essa nova vida que está chegando e para essa mãe que está também nascendo junto com o seu bebê. Eu trabalho com a ginecologia natural e a ginecologia natural ela traz um olhar diferente um pouco sobre os nossos ciclos, sobre o nosso corpo, e ele busca, e é uma ferramenta de autoconhecimento, que nós, né, mulheres, seres humanos, quando a gente está conectado com o nosso ser, com o nosso corpo, as coisas acabam fluindo mais naturalmente e a gente acaba confiando no corpo todo o processo, né? Então, informação nesse período da gravidez, ela é de extrema importância, que a mulher ela fica empoderada e sabe, né, todo o processo que vai acontecer, e nós como profissionais estamos ali para auxiliar e ajudar para que esse momento seja extremamente especial para cada uma de vocês. Então eu vou falar bem rapidinho sobre as fases que a mulher passa durante o mês menstruando e vou me aprofundar um pouquinho mais sobre essas fases dentro da gestação, como temos mais gestantes. Então, assim, nós mulheres, somos mulheres cíclicas. Então, a gente é muito conectada com a lua, nós somos complexas, completas, e a cada fase da lua, a gente encontra uma face diferente de nós. É como se fosse a dança da vida, né? Que completa o nosso ser. Os nossos ciclos naturais, eles acompanham os ciclos da mãe natureza, que se mostra, né, aí fértil, feminina, como nós. Então, a lua nova,
ela simboliza a morte e o renascimento. Ela é a fase da menstruação. Então, quando a mulher entra na fase da menstruação, ela entra nessa fase. Então, e a lua crescente, ela simboliza a fase do pré-ovulatório, que traz aquela energia mais da nossa criança interior, a criatividade, uma energia ascendendo em crescimento e expansão para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Logo após, entramos no período ovulatório, que é, respectivamente, a fase da lua cheia, que é a fase da mãe, que é o nosso período fértil, onde a gente se sente mais sexy, mais desejada, mais para fora, né? E logo após vem a fase pré-menstrual, que é a fase da lua minguante, e novamente entramos na fase da lua nova. Então, falando um pouquinho dessas fases, a lua crescente, ela traz o momento em que os ovários eles estão estimulando o despertar do folículo, que vai amadurecer com o passar dos dias, ainda dentro da sua película de proteção. Nesse período, ocorre a produção de estrogênio no nosso organismo, que contribui para o espessamento do endométrio, que vai acolher o futuro óvulo. Durante esse período, né, o muco vaginal ele fica um pouquinho mais seco. A mulher ela pode se sentir com uma energia um pouco mais renovada, mais dinâmica, mais inspirada intelectualmente. E é uma nova fase, como se fosse um solo fértil para plantar novos projetos e, né, as mulheres que estão querendo engravidar é a fase de preparação para esperar aí esse folículo para que vai esperar a fecundação. Passando por essa fase, da fase crescente, nós vamos para a fase da lua cheia, que é a fase do período ovulatório em si, cerca de 14 até 16 dias depois do primeiro dia da menstruação. Nesta fase, ocorre os altos níveis de estrogênio, que permite que o folículo, lá o nosso ovário, né, ele vai romper aquele folículo e ele vai amadurecer e se transformar em um óvulo. Essa estimulação o nosso organismo estimula a produção de estrogênio, de progesterona, que são os hormônios que vai preparar o nosso útero, né, a parede do nosso útero, para uma fecundação, para manter uma gestação também, até que a placenta possa assumir esse papel. Quando não ocorre a fecundação, a parede acaba se desfazendo, que vira a nossa menstruação. A fase do período pré-menstrual, como eu falei, é a fase da lua minguante, que é como a nossa energia, que nem a lua, né? Ela chega no ápice da lua cheia, ela vai minguando novamente, que é um período que a gente começa a ficar um pouco mais conectada conosco. É como se fosse, né, vindo para dentro novamente. É um minguar, é um recolhimento sábio, né? E essa fase, quando não olhado com atenção, essa introspecção às vezes não é muito bem recebida. Então é um momento que a gente precisa começar a desacelerar. A nossa sexualidade, ela fica também aflorada, não só no período fértil, mas também nessa fase pré-menstrual. Muitas mulheres acham que é só no período fértil que a gente fica com mais desejo. Então, nessa fase também tem esse desejo por conta dos hormônios que é liberado. E quando não ocorre a fecundação, entramos na fase da lua nova, que é a fase traz a energia da morte e renascimento, que é uma fase onde que o nosso organismo se limpa e levando embora tudo o que não nos serviu durante aquele mês. Ele acaba dando uma baixa rápida dos hormônios e se inicia o sangramento, que é o início do
do período menstrual. Esse sangue ele é rico em nutrientes, informações genéticas, então ele carrega um pouquinho da nossa história, do que a gente viveu naqueles últimos 28 dias. Ele é um tempo de descanso, principalmente intelectual. Muitas mulheres sofrem com muitas dores de cabeça durante essa fase, mas é justamente por não conseguir dar um pouco da pausa que é necessária nesse período, né? Principalmente intelectualmente. O ideal é comidas mais leves, o descanso, fazer um escalda-peça, alguns chás. É um momento de acolhimento, né, do nosso ser. Mas entrando agora um pouquinho na conversa sobre a gestação, também durante a gestação, como nós somos cíclicas, também passamos por fases, mas as fases e os arquétipos da Lua relacionado à gestação é um pouquinho diferente. O primeiro trimestre ele traz a energia da Lua nova, que é uma energia um pouco também mais introspectiva. O início da gestação ele é marcado por muitos processos, tanto de limpeza como de, muitas vezes, instabilidade emocional. É um momento que a mãe precisa de um resguardo, de um descanso para se adaptar e se preparar para esse novo momento da vida. Nessa fase, é como se fosse um processo de morte mesmo, porque aos poucos, essa mulher que existia está deixando de existir e está dando espaço para renascer novamente como mãe. Então, essas características, elas traz muito a energia da lua nova, que traz a energia dos ciclos que se renovam. Então, nesse primeiro trimestre, como se mergulhasse nas sombras do nosso próprio ser para permitir que essa transmutação aconteça. Então, é muito comum, nesse primeiro trimestre, a gestante sentir um pouquinho de tristeza, por conta também dos hormônios que estão vindo, fica um pouco mais instável, muitas vezes mais choronas. Isso tudo é normal e faz parte desse processo. Eu vejo, né, nos atendimentos que eu faço, muitas vezes a gestante se sente um pouquinho culpada, porque esperou tanto essa gravidez, desejou tanto essa gravidez e não está assim, se sentindo 100% alegre, feliz, né? E acaba se culpando. Então, é totalmente normal que nesse primeiro trimestre se sinta um pouquinho desconectada, um pouquinho instável. E também, energeticamente falando, é o período que os corpos, né, tanto são duas almas dentro de um corpo, que eles vão se acoplar, que eles vão se trabalhar em conjunto. Então, esse primeiro trimestre, ele é um pouquinho mais, algumas mulheres, né, têm um pouquinho mais de dificuldade, outras que já passaram por muitas coisas na vida acabam levando com mais leveza. Saindo do primeiro trimestre, entrando no segundo trimestre, é perceptível a mudança da energia, do comportamento, entra na fase da lua crescente, que traz muito a nossa fase da nossa menina, da nossa infância. Então, começa a ver as coisas e se sentir mais otimista, mais motivada. É aquela fase que a gestante quer participar de grupo, fazer yoga, fazer pilates, tá para fora, tá com a energia 1000. É um momento de preparação já para pro processo de nascer, para o crescimento, onde que ela está no pico de energia. Também é um momento que o bebê mais cresce, mais se desenvolve. Então, a energia da mulher se expande, né? Ele está
dá um boom de crescimento, tanto energeticamente quanto de crescimento físico, e a mulher se sente mais renovada, com mais energia. Então, esse período, ele é representado pela lua crescente. Passando pelo segundo trimestre, entrando no terceiro trimestre, é um momento de plenitude, que ele traz o arquétipo da lua cheia, que a mãe está com aquele barrigão, que todo mundo fala para a gestante do terceiro trimestre, que ela parece que tem luz. Eu acho que quem está no final da gestação já deve ter escutado. E realmente é por causa dessa energia. Ela é um momento de plenitude, onde o instinto materno e poderoso da mãe, ele já começa a se apresentar. E vai trazendo confiança para o processo do nascimento, para o parir, e também para receber o bebê no mundo. Apesar de muitas das limitações físicas, as mulheres nessa fase se tornam mais radiantes, mais bonitas, mais conectadas com a deusa interior delas. Então, muitas coisas também por causa do instinto materno que fica aguçado, as mulheres é comum ter aqueles insights. Às vezes fica na dúvida de alguma coisa que poderia fazer, de repente, do nada, já decidiu. É justamente por esse instinto que começa a se aflorar muito mais. No terceiro trimestre, começa o processo de preparação para o parto também, que vem, né, nós da equipe, desde o começo, né, principalmente os médicos, eles já vêm acompanhando, mas no terceiro trimestre é aonde a gente precisa enfatizar mais, conversar mais. Quanto mais preparação essa mulher tiver no decorrer do parto, no decorrer da gestação, mais confiante e conectada ela vai estar quando chegar no momento do parto. O parto, ele é um evento único. Energeticamente, na visão da ginecologia natural, a gente fala que é como se abrisse um portal entre os nossos corpos e nas nossas vidas, aonde o próprio trabalho de parto tem diferentes fases. A gente manifesta todas as fases do nosso ser e todos os aspectos lunares, solares, por isso que a gente chama esse momento, dentro da ginecologia natural, de lua plena, onde todas as luas se manifestam. Dentro do trabalho de parto, a mulher ela vai migrar por todos os momentos. Ela vai ter um momento que vai ficar um pouquinho mais interiorizada, que vai querer ficar um pouquinho sozinha, um pouco quietinha. Vai ter um momento que ela vai querer agachar, levantar, ir para a bola, rebolar. E vai ter um momento que é um pouquinho antes do período expulsivo, que ela vai transmutar tudo o que ela passou. Eu falo que o trabalho de parto e o parto em si, ele é um marco na vida da mulher. É uma oportunidade de ressignificar, porque também, né, esse bebê que está vindo ao mundo está nascendo, mas essa mulher, ela está renascendo, porque no momento do parto, nasce uma nova mulher, nasce uma mãe. Então, os trabalhos de parto que eu tive a oportunidade de acompanhar e que eu presenciei essa entrega, né, da mulher, é muito bonito. E quem está em volta, está percebendo as energias e sentindo, né, a ocitocina no ar, sente também essa transmutação, essa transformação. É um momento muito de entrega. Quanto mais entregue a mulher tiver durante o seu trabalho de parto, mais fácil ele flui. E a gente vem, né, a nossa equipe vem buscando justamente orientar, capacitar as mulheres, os casais, para que tenham o máximo de certeza, conexão e informação
para que possa esse trabalho de parto ser realmente transformador e ter as melhores experiências possíveis. Depois que a mulher passa pelo trabalho de parto, a fase do pós-parto é como se fosse um quarto trimestre da gestação, que o bebê ainda está, né, conectado à mulher. Nesse momento, entra como se fosse a energia da lua minguante novamente, porque é um momento de recolhimento para o nosso interior, para o universo materno. O corpo passa por uma limpeza intensa e aquilo que era ficou para trás. Então, um novo começo, ele está se iniciando a partir desse momento. É um momento de muita intensidade, pois a mulher ela deixa, né, para trás muitas coisas e acaba vivendo uma nova fase, uma nova mulher, agora mãe, e se permite, né, nesse momento ali do pós-parto, do puerpério, mergulhar nas suas sombras internas para depois poder florescer novamente, né? Então esse é o momento representado pela lua minguante e muitas mulheres nesse período precisam de ajuda, de apoio, uma nova vida, né, se começou a partir desse momento, uma nova mãe. Então, ele acaba tendo essa necessidade do apoio, o apoio da família, o apoio, né, do pai. Nesse momento, ele é muito importante, como, né, toda a gravidez, porque tem um bebezinho, uma nova vida, que é muito dependente ainda, né, nos primeiros meses, principalmente, né? A criança ela muito dependente, depende da mãe para sobreviver, para se alimentar, para trocar, para dar banho. Então é um momento que as pessoas que estão em volta precisam apoiar e essa mulher nessa fase. E é uma fase que também emocionalmente fica um pouco instável pelo fato de toda a mudança que ocorreu na vida, a mudança hormonal, e pelo fato de muitas vezes também do cansaço, da responsabilidade, de tudo que está acontecendo e transformando na vida. Eu não sei se sobre isso alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Ninguém? Então, seguimos. Então, a gestação, ela é um momento muito especial, né? E um momento de preparação. Alguns sintomas sutis, eles são comuns durante a gestação. A gestação, ela traz consigo, né, uma série de transformações, processos hormonais, limpezas internas. Tudo isso começa a acontecer e se manifesta de diversas maneiras, dependendo de cada mulher, de cada corpo, cada uma tem a sua forma de lidar com cada um desses processos. Alguns sintomas, né, que eu vou comentar aqui, são os mais comuns, mas cada mulher sente, né, em si mesma e vê o que cabe para cada momento. Então, um dos principais sintomas é o enjoo, que é um dos sintomas mais clássicos, que muitas vezes, né, serve como um alerta da gestação. É o enjoo. Normalmente as mulheres já começam a enjoar, já começam vão procurar fazer um exame para ver se estão grávidas, né? Então, para algumas mulheres, ele se manifesta como um mal-estar constante, que surge desde cheiro, alimento ou alguma situação, e para outras ele vem com uma intensidade muito grande, causando até mesmo vômito, muitas vezes fraqueza. Em um nível físico, o enjoo ele é causado pela reação do corpo com os hormônios que estão sendo liberados,
principalmente a progesterona. Mas num nível sutil, um nível energético, existem muitos outros aspectos. Um desses aspectos é que esse sintoma é um sintoma de limpeza. De uma forma sutil, o teu corpo está colocando para fora o que não serve mais. Ou seja, emoção reprimida, situação mal digerida, alguma memória dolorosa. O corpo ele começa a liberar as coisas que pesam para abrir espaço para uma nova vida. Tá? Então, principalmente, esse sintoma ele acontece no primeiro trimestre justamente por isso, que é um momento de transmutação, como eu disse agora há pouco, que a mulher começa a deixar para trás o que era para começar uma nova vida. Tá? Outro aspecto importante é a adaptação energética, que seu corpo também está se abrindo e recebendo uma nova alma. Você vai dividir espaço com outro ser. Para isso, né, a aura se expande, os chakras vão se realinhando novamente e ativando a potencialidade de cada um que está dormindinho ali. Isso gera uma movimentação energética muito grande, que faz com que o nosso corpo físico reaja e tenha esse e alguns outros sintomas. Quando esse sintoma, o enjoo, ele vem de uma forma muito intensa, que é o caso da hiperêmese gravídica, pode ser questões emocionais de difícil de gestão, como trauma, alguma memória dolorida da infância, ou até mesmo da nossa vida intrauterina, dificuldades de relacionamento com a mãe e outras emoções intensas. Tem algumas formas para lidar com isso no nível sutil. Muitas vezes precisa do acompanhamento médico e até medicações mais fortes para isso. Eu vou comentar algumas coisas mais naturais aqui, mas sempre deixando bem claro que sempre conversando com um médico, obstetra que acompanha vocês, para que possam estar auxiliando vocês nesses momentos. Então, no nível sutil, é preciso que você, conscientemente, abra espaço para essa limpeza emocional acontecer, deixando vir à tona as mágoas, as memórias doloridas, para que a gente possa se libertar e transmutar essa energia. Sempre tentando ser bem sincera com os seus sentimentos e acolhendo tudo que vem. Ou seja, a tristeza, ou seja, a alegria, a euforia, deixar vir, deixar aflorar e acolher isso. Não reprimir nem se sentir culpada com as emoções que podem surgir. No nível físico, alguns hábitos saudáveis e algumas plantas eles podem auxiliar. Então, ou seja, não ficar muito tempo de estômago vazio, não ingerir alimentos pesados, gordurosos, como frituras, não comer muito perto da hora de dormir. E alguns macetezinhos para aliviar esse mal-estar é um pedacinho de gengibre, dá uma mastigadinha, ele acaba tirando esse mal-estar do estômago, e o chazinho de hortelã também, ele tem um efeito que ajuda a tirar esse mal-estar. A água geladinha, com umas gotinhas de limão, também ajudam a controlar esse sintoma. Outro sintoma bem comum é a azia, que no nível físico, a azia ela é resultado da compressão do estômago com o crescimento do útero. E nos aspectos mais sutis, a azia é a expressão do nosso fogo interno, que pode ter duas conotações. No primeiro plano, esse fogo faz parte da limpeza, da purificação, de energias que estão sendo liberadas, assim como no enjoo. E num segundo plano, pode ser o resultado de uma necessidade de defesa, uma forma de transmutar algumas energias densas, conteúdos que possam estar aflorando dentro da gente.
Então, algum momento que a mulher pode se sentir intimidada ou desconfortável com a energia que recebe em determinada situação. Como lidar com isso? Sutilmente, você trabalhar a capacidade de digerir as situações, buscar respirar com consciência e transmutar essas energias, né, através de yoga, respiração, meditação, por exemplo. Então, a meditação e a respiração consciente, ela traz inúmeros benefícios. Primeiro, né, ajuda a limpar e ajuda a gente a se conectar com a gente mesma. Né, eu atendo as gestantes ali no plano onde eu trabalho, eu sempre falo, né, indico a meditação desde o começo, que a mulher já vai começando a entrar em contato consigo mesma, e para o trabalho de parto, isso vai ser muito benéfico, já é um ensaio, digamos assim, do trabalho de parto. Então, eu vou passar para vocês uma respiração bem simples, né, que é quando vocês sentarem, né, numa posição confortável, respira em 3 ou 4 tempos, de acordo com o que cada uma conseguir. Inspira pelo nariz, puxa. 1, 2, 3, 4. Segura, solta. 1, 2, 3, 4. Fazendo várias vezes essa respiração e percebendo o corpo. Essas respirações, né, conscientes, que a gente diz, ela traz muitos benefícios, tanto para a mãe, que oxigena todo o corpo, quanto o bebê também está recebendo esse sangue mais oxigenado. E a meditação também, algumas, né, vocês podem procurar até na internet, tem algumas meditações ou uma musiquinha, tem meditações guiadas, tem algumas musiquinhas para você se conectar com você. Sentar de forma confortável, consciente, respirar, sentir o corpo, como que tá, se tem algum desconforto, aonde esse desconforto, por que desse desconforto. Começar a perceber o teu corpo. O nosso corpo, quando a gente começa a se conectar com ele, ele conversa com a gente. E a gente aprende muito com o nosso corpo, né? Tanto de vontades, de desejos, do que fazer. O Axis, que é uma das ferramentas que eu trabalho, ele pergunta muito para o corpo: corpo, você quer comer isso? Né? Quando é uma energia leve, quando é uma coisa agradável para ele, ele expande. Quando é uma coisa que não vai fazer bem, ele acaba contraindo. Então, com essas respirações, com essas meditações e o sentir o corpo, a gente começa a se conectar novamente. Que lá na frente, no trabalho de parto, é a conexão, né? A mulher se conectar com o seu corpo, confiar no seu corpo, para as coisas fluírem mais naturalmente e mais tranquilamente. Então, voltando ali na azia, no nível físico, hábitos saudáveis podem também auxiliar. A mesma coisa do enjoo, não ficar muito tempo de estômago vazio, não ingerir alimentos pesados, gordurosos, comer pequenas refeições, pequenas porções, várias vezes ao dia. E quando tiver com o momento da queimação, daquela azia incomodando, maçã ou pera ajuda, e o chazinho de camomila também ele pode ajudar a tirar esse mal-estar, essa queimação ali no estômago. Outro sintoma bem comum que eu percebo é a dor de cabeça. Não é todas as mulheres que têm, mas algumas mulheres podem se manifestar esporadicamente como um incômodo. E outras podem vir a ter enxaquecas fortes. Então, no nível físico, ele está muito relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo, que tem um crescimento cerca de 30% a 50% do volume, né, de sangue durante a gestação.
E também, por consequência, né, pode ser a falta de sono, um pouco de preocupação e ansiedade, né, que é bem comum, né, a mulher, assim que descobre que está grávida, começa a ficar um pouco mais preocupada, um pouco mais ansiosa, né, de como vai ser e querer resolver as coisas. Então, também a dor de cabeça ela pode ter duas interpretações. No primeiro aspecto, é a abertura do chakra coronário, que é o que fica aqui, e o chakra frontal, que é um chakra que fica aqui na região do nosso terceiro olho. Eles iniciam um processo de conexão com a alma do bebezinho e gera uma movimentação energética que ao longo da gravidez vai se abrindo para os outros chakras, né, progressivamente. E um segundo aspecto é que pode haver um excesso de atividade mental, como lá, né, na TPM que eu comentei, que é um momento mais de recolhimento, onde a gente que trabalha e acaba forçando muito o nosso intelecto pode ter dor de cabeça nessa fase durante a gestação também. Então, o excesso de atividade mental, preocupação excessiva, projeções da realidade, fazendo com que a mulher não viva o momento presente, ele pode acabar se prendendo no lado racional muito grande, deixando, né, de viver completamente o momento da gestação, que é um momento regido pelo chakra cardíaco, né, pelo chakra do nosso coração. Então, é um momento de entrega que é para se viver com o coração, para se sentir. Muitas vezes a gente quer controlar muitas coisas e fica muito no mental, e isso pode ocasionar dores de cabeça. Como lidar com isso? No nível, né, sutil, é preciso que a mulher se entregue, se permita, né, viver e sentir cada momento de forma presente e consciente. Hoje em dia, com a correria do dia a dia, né, é muito comum a gente acabar não estando no momento presente. A gente sempre, se a gente parar e analisar, ou a gente está no passado ou a gente está no futuro. A gente faz as coisas, né, do dia a dia, muitas vezes tão automático que acaba perdendo o hoje, o agora, esse segundo que estamos vivendo aqui. Então, o estar presente nesse momento, isso é para a vida, né? É maravilhoso. E durante a gravidez mais ainda, porque cada segundinho ele vai ser único, como, né, cada segundo da nossa vida. Então, tentar não apegar demais no que já passou e nem no que virá acontecer. E sempre estar atenta ao seu corpo, ao seu coração, suas emoções e tentar vivenciá-las, né, integralmente e se permitir. E para auxiliar, né, nessa abertura energética, também é preciso deixar fluir essa energia, sem medo, sem resistência. Aí, de novo, vem a meditação, que acaba contribuindo muito nesse processo. Como no trabalho de parto, vou aproveitar o gancho. Como o trabalho de parto, como, né, na gestação, como na vida, tudo que a gente contrai acaba sendo mais difícil de fluir. Então, a gente tem que se conectar com a gente, se permitir sentir, né, e deixar as coisas mais livres para fluir mais fácil e mais agradável. Então, no nível físico, hábitos saudáveis, eles ajudam, podem auxiliar nesse processo das dores de cabeça. Exercícios físicos leves, que estimulam a circulação, como uma caminhada, hidroginástica, yoga, ele pode contribuir. Acupuntura, em alguns casos, que as dores incomodem mais, ele também pode ajudar. Um chazinho de camomila ou de capim-limão, ele ajuda. E o fato de dormir bem. Tem alguns óleos essenciais, né, que pode ser utilizado durante toda a gravidez. Deixa eu até mostrar para vocês. A gente faz
uns blendzinhos, umas sinergias, uma misturinha de óleos, né, com o rolãozinho, que daí vocês podem ir passando, né, ou na região da têmpora ou no braço. Tem óleos que podem ser utilizados em todas as fases da gravidez, inclusive no trabalho de parto, e podem auxiliar nesses sintomas que podem apresentar. Outro sintoma bem comum durante a gravidez é a prisão de ventre. Nosso intestino acaba ficando um pouquinho mais preguiçoso. Ele é devido à alteração hormonal, né, que ocorre nesse período. A mudança alimentar, alterações nos nossos músculos abdominais, né, que acabam comprimindo o intestino e modificando os movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos é como se fosse assim, o nosso intestino ele vai fazendo movimentos assim para empurrar, né, o alimento através do intestino, virando o bolo fecal até a gente conseguir expelir ele. Então, com todas essas alterações hormonais dos músculos do abdômen, ele pode modificar um pouquinho esses movimentos e ficar um pouquinho mais difícil de ir no banheiro, tá? A prisão de ventre, ela está relacionada com coisas que a gente não quer soltar. Apegos emocionais, apegos ao passado, dificuldade de expressar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acaba guardando lá no fundinho. Em outro aspecto também é a movimentação dos chakras inferiores, né, que aporta essa energia que chega e precisa, né, se readequar. Chega uma nova energia, que é a energia do feto, e o nosso chakra ali inferiores, ele precisa se readequar para mobilizar essas energias de diferentes maneiras para adaptar todo o nosso organismo. Algumas maneiras de lidar com esses sintomas, principalmente, né, na questão emocional, é deixar fluir essas emoções, sentimentos, e sempre tentar se expressar, conversar sobre isso, não deixando que nenhum peso emocional se acumule dentro de você. E no nível físico, novamente, voltamos a falar sobre os hábitos saudáveis. Então, tomar cerca de 2 litros de água por dia, né? Em torno de 8 copos, né, de água por dia. Ingerir alimentos ricos em fibra. Algumas frutas podem auxiliar, como o mamão, a laranja, a ameixa seca. Até tem uma batidinha, né, que eu sempre passo para gestantes e para quem tem problema com o intestino, que é você pegar Ai, me fugiu o nome. A linhaça, deixa a linhaça de molho de uma noite, né? A noite inteira de molho. E a ameixa seca também de molho na água, né? 2 copinhos de água. Uma colherzinha de linhaça, deixa de molho. E a ameixa ali num tanto assim de água, deixa ela de molho ali. Passa a noite inteira de molho. De manhã cedo, você vai usar essa linhaça, junto com a água, a ameixa junto com a água, bate com mamão e um pouco de suco de laranja. Ele fica gostosinho de tomar e ele ajuda bastante o funcionamento do intestino. Consumir alguns óleos vegetais, aqueles extra virgens de preferência, como o azeite de oliva, o óleo de coco, por exemplo, ele também ajuda no funcionamento do intestino. E os exercícios físicos, né, leves, eles auxiliam na movimentação desses músculos abdominais, que vai ajudar a funcionalidade do movimento peristáltico e funcional intestino. Outro sintoma que pode acontecer são os gases, as flatulências. Esse sintoma ele ocorre principalmente pela ação da progesterona no nosso organismo. A progesterona ela atua nos músculos lisos, né, dificultando a ação do estômago, o que torna a digestão um pouquinho mais lenta. E
nos aspectos energéticos, esse sintoma ele está muito a ver com a dificuldade de digerir as emoções e situações que tem a ver também com a contribuição energética do organismo na gestação. O nosso corpo ele tem a presença de todos os elementos, seja a água, a terra, o fogo e o ar. E cada pessoa manifesta de uma forma e uma intensidade diferente durante a gestação. É um espaço que é preenchido, né, com o ar, né, o nosso útero, que ganha uma presença abundante de água, que é necessário para nutrir o bebê e abrir esse portal de conexão com a vida. Em contrapartida, o ar que estava ali, né, dentro do nosso útero, ele caminha pelo corpo buscando uma forma de liberação, que pode se expressar, né, através dos gases. Então, como lidar sutilmente com esse sintoma? Buscar assimilar as emoções, digerir as situações, né, a partir do nível consciente, trazer as emoções e as coisas que vêm aflorando para a consciência, trazer para um nível consciente. E praticar a observação interna, que entramos novamente na meditação e na respiração consciente. E no nível físico, hábitos saudáveis e algumas plantinhas, elas podem auxiliar nesse processo. Então, ingerir bastante água, evitar alimentos de difícil digestão, fazer alguns exercícios físicos, colocar... normalmente, o feijão é um dos alimentos que mais podem ocasionar gases. Então, colocar uma folha de louro no cozimento de alimentos como o feijão, ele ajuda muito a liberação desses gases. E alguns chás, como a erva doce, a camomila, chazinho de hortelã e até o chazinho de manjericão, ele ajuda a amenizar esse desconforto. Um sintoma também que não é todas as gestantes que apresentam, mas algumas podem apresentar, é a anemia, que ela é causada pela falta de ferro no organismo, através, né, por consequência da diminuição dos glóbulos vermelhos no nosso organismo, a redução da hemoglobina. Isso faz com que a mulher se sinta um pouco de fraqueza, uma dificuldade muscular, uma fraqueza muscular também e alguns outros desconfortos. Normalmente isso não afeta o bebê, mas num nível muito avançado de anemia, né, que o ferro do organismo esteja muito baixo, pode trazer consequências para o bebê também. No nível sutil e espiritual, a anemia tem relação com a encarnação do espírito. O ferro ele é um mineral que nos mantém aterrado, conectado a este corpo físico. E durante a gestação é natural que ele reduza para abrir espaço para outra alma que está chegando nesse mundo, né? Então, seria mais ou menos isso. A alimentação é a principal maneira de lidar com a anemia. Então, procurar, né, ingerir alimentos ricos em ferro, sempre associados à vitamina C. A vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro. Por exemplo, um suco de laranja, um suco de limão. A vitamina C, normalmente, ela é encontrada nos alimentos mais cítricos. Então, né, quando a gente come feijoada, que tem a laranjinha, não é só porque combina bem, é justamente para a vitamina C auxiliar na absorção do ferro que é encontrado no feijão. Então, alguns alimentos ricos em ferro são os vegetais verde escuro, como a couve, espinafre, brócolis. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma planta chamada Ora pronobis. Ela pode ser cozida ou comida até a folhinha mesmo, né? No interior, lá no Paraná, onde que eu venho, era bem comum, né? Aqui, quando eu acabo falando, não é todo mundo que conhece, mas é uma planta que ela é rica em ferro.
O feijão, aveia e outros cereais também têm uma alta concentração de ferro. Frutas secas, carne vermelha. E uma dica especial é tomar o suco verde com couve, limão todas as manhãs. Caldo de cana com limão, melado com limão, são remédios, né, naturais e deliciosos que ajudam na anemia. No finalzinho da gestação, é comum um pouquinho de falta de ar, porque começa a diminuição do espaço da cavidade torácica. Devido ao aumento do volume do útero, acaba comprimindo o nosso diafragma, né? Que o diafragma é um músculo que a gente tem logo abaixo dos pulmões, que ajuda a fazer os movimentos da respiração. Como no final da gravidez o nosso útero adquire um tamanho maior, um aumento do volume, ele pode comprimir e não ter muito espaço para essa movimentação do diafragma. Então, a falta de ar também pode ser comum no finalzinho da gravidez. No nível, né, sutil, está muito relacionado também com ansiedade, sentimentos de aflição, que muitas vezes, né, é comum surgir no final da gravidez, porque tá chegando a hora do parto, chegando uma nova situação da vida, né, onde que tudo vai mudar. Então, é comum que isso aconteça. Para passar por isso, buscar manter o foco e o centramento e procurar atividades que auxiliem, né, fisicamente e emocionalmente, para passar essa fase com mais tranquilidade. Buscar ter pausas no dia a dia para relaxar, tranquilizar a mente. Alguns exercícios novamente, como a meditação, a respiração consciente, exercícios, né, de respiração, né, que nem eu passei para vocês, de forma profunda, lenta, deixando que o pulmão se encha completamente de ar e se esvazie completamente de ar. Fazer esse exercício por uns 5 minutos, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, ou toda vez que vinha aquela ansiedade ou essa falta de ar, alivia bastante e contribui também para oxigenar tanto todo o corpo quanto o bebezinho. Atividades físicas que estimulem a circulação sanguínea também vai trazer uma sensação de prazer e de bem-estar, que as atividades físicas, ela produz um hormônio que é o hormônio do prazer, o hormônio que vai ajudar no bem-estar. Algumas mulheres, no final da gestação, apresentam um pouquinho de inchaço, edema, uma retenção de líquidos que se acumulam principalmente nas extremidades do corpo, nos pés, nos tornozelos e nas articulações, né? Ele tem a ver também com a retenção dos sentimentos, quando a gente suprime algo que está ali, que precisa ser liberado e a gente acaba segurando. O próprio medo que a gente carrega e a gente acaba guardando sem perceber. Exercícios de alongamento, elevação das pernas, as melhores maneiras de lidar com isso. Ficar sentadinha, né, com os pés para cima, apoiado, né, pelo menos 10 minutos por dia. E a alimentação também é de grande importância. Evitar alimentos com muito sal ou aqueles temperos prontos, aqueles temperos químicos, né, que vem aquele sachêzinho lá, e alimentos industrializados, que é cheio de sódio e conservantes, também auxiliam, né, para evitar essas situações. Lembrando também que o inchaço no final da gestação, ele pode, e devido ao alto consumo de sal e desses alimentos, ele pode dar uma alteração também na pressão arterial. Então, assim, para lidar com essa fase, também ter hábitos saudáveis,
na gestação inteira, né? Acho que vocês perceberam falando várias vezes sobre hábitos saudáveis, alimentos saudáveis, que, né, esse olhar consciente para o nosso corpo, para essa nova vida que a gente está gerando, e junto com os hábitos saudáveis, ajuda a ter uma gestação mais tranquila, sem intercorrência. E caso alguma, né, dificuldade se manifeste, também não se culpar, que estamos aqui, né, tem o médico, a equipe, nós também estamos à disposição para ajudar vocês, né, em cada fase, encarar cada obstáculo como uma ferramenta de aprendizado e de evolução. É muito comum candidíase vaginal, principalmente durante a gravidez, né? E aí eu queria saber como que vocês da medicina energética abordam essa situação e o que vocês utilizam para ajudar essas clientes. Então, assim, na gestação, ela está muito ligada a situações energeticamente. A candidíase em mulheres, ela traz muito uma energia que ela não está se sentindo muitas vezes reconhecida, alguma coisa nesse sentido. E a gravidez, por conta dos hormônios, ele pode também aflorar várias vezes, né? Candidíase de repetição, principalmente no final da gravidez, eu tenho visto bastante. Tem várias técnicas naturais, como alguns alimentos, chás, banho de assento, o iogurte natural, o kefir, né, que tem bactérias, né, os bacilos, que ajudam a... Eu tô com minha cachorrinha aqui que ela não para de roncar, não sei se vocês escutam. Então, assim, ele ajuda a equilibrar o pH da vagina, tirando um pouco do desconforto. Em gestantes, a gente tenta trabalhar alguma coisa mais por fora ali da vagina. Quando o incômodo é muito grande, pode ser utilizado esse iogurte natural, esse kefir, como se fosse dentro da vagina, como se fosse aquelas pomadas com aqueles aplicador. Ele ajuda a equilibrar o pH e tirar o desconforto.